Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então, vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe, Ele sabe que nós temos condição de ir, por causa dEle, né? Então, a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com Ele, nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E aí Pedro falou, Jesus, mas é muito difícil conviver. Da hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou, não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então, essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não. Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é, como que eu vou vingar? Estou falando mentira? Primeira coisa que passa na nossa cabeça é, vou perdoar? Fala, mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então, a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim, vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então, a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então, o que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala, conta até 10. Respira fundo. Mas até aí nós não pecamos. É uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar, mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Se a pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo, mãe, fulano vai aí, porque se for, eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23 e outra no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então, preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então, para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então, para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance.
Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade. Quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele. Matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido, abusando da filha. Então, às vezes, a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então, nós temos que parar e pensar. Então, quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ele é duro de ouvir, mas é real. Ele fala, pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então, como que eu posso guardar rancor com o outro para o resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então, primeiro, tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui, não. Mas Ele nos perdoa o dia inteiro de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala, eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E fala, mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo, ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que a última coisa que a gente aprende na vida é perdoar. E não deveria ser. Então, Jesus fala, isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração, é um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores. Mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo. Então, perdoar não é esquecer. Não é fazer uma anistia do acontecimento. Não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo. Para entender por que será que ele fez isso comigo. Coitada, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim, Jesus fala assim, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não façam isso, não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ó, fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade. Ele é um gesto absolutamente atrevido. Porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz, eu faço, você faz, que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto, alguém tem que dizer, eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão é que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, a comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então, você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então, quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam. Porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então, nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó, não dou conta disso não. Dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim, sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala, a única coisa que a gente pode dar para Ele
É o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala, não, eu até perdoo se Ele me procurar. Ó, orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo, nossa, não fica me olhando com essa carinha, falando, filho, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro, onde ele caiu. Procure o outro. Vá até ele e fala, está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar, vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado, fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar, vem cá, vamos começar de novo? A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar, você me perdoa? É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe para caminhar. Fala, nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro, fala, está vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E fala, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração. Por isso mais propenso a. Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas qual é o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo? Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, é acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses, ele fala, revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere.
Então é preciso reconstruir. Quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa. Isso mata. Isso gera câncer. Pode não. A gente fica carregando container nas pernas de ódio. Liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração, não. Vamos pedir a Jesus: Jesus, me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3. Eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus: me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Já experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala: Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele, mas o senhor falou: não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus. Eu vou falar: minha filha, fala: Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala: eu queria matar. Ele vai falar: não pode. Fala: então vou arrumar uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque, a gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí, nós descobrimos que a funcionária, que a gente tinha total confiança, estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor. Eu falei: Jesus, se o senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o senhor falou: não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato. Até hoje, eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou. Mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu. Que eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou: não, minha filha, depois é comigo, né? Então, assim é. Então, ele fala: não matarás, Filó, não fica nervosa, que nós vamos ajeitar. Então, tem que conversar com ele. Fala: Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala: mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então, nós somos tudo igual. Fala: Jesus, como é que o senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo: o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente você é amigo íntimo. Essas são as coisas que Deus faz. Que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento. Ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso. E que pode transformar isso. Mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala: nó, como é que eu já aprendi a amar? Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque a gente não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura. Bondade pela bondade. Porque eu sei que ele é meu irmão, e ele está passando uma necessidade, ou precisa de um abraço, e eu estou ali. Vamos repensar. Como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você... É muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus: Jesus, que graça, não tem nenhuma mágoa. Não tem ninguém para perdoar. Nada. Nada, absolutamente nada. Que quando eu penso assim, eu falo: vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Vamos rezar pela turma, que o senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre. Livre. Que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento. Foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar.
Fala, Jesus, o Senhor coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos. Acolher uns aos outros. Entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é, aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta, e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, mas a gente não vai sozinho. Chama ele para ir junto. Porque não é fácil. Né? Então, como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém fala uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole. Né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca. Aí a gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar, não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala, você hoje caprichou. Olha para o outro e fala, Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele. Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até ele. Quando eu penso, tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas. Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje. O que tem emperrado em nós? Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil, eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas, na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você vê, olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. O marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou, gente, os médicos falaram, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, ele precisa despedir dele. Então, o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Não, Filó, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus, me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso, ou ela fez isso, porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude
é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou, não leve isso para a vida eterna, não carregue isso para lá. Tem outras coisas melhores para a gente viver. Vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa. A proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima, porque nós dependemos da graça dele em nós. Dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus. Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então, hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada. E a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las. Por sua causa, eu irei atrás de todas elas. Então, vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim. Porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo, peraí, eu não posso ter vergonha. Já vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Falo, Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver. E como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem. Muita coragem, muita humildade. Então, vamos pedir a ele, Jesus, tudo isso eu vou fazer por ti. Então, vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos conversar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, doçura da nossa alma. Quão difícil é para nós essa proposta do perdão. Desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós. Que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso. Mas é porque nós somos tão pouco capazes de amar, Senhor. Então, essa noite nós precisamos de graça. Já que o perdão não é uma experiência que brota espontaneamente do nosso coração. Nos ajude, Senhor. E que nesse momento agora, o Senhor coloque no nosso coração as pessoas que nós precisamos de procurar para dar um abraço e falar, você me perdoa. Vamos começar uma outra história. Vamos começar a partir de um outro olhar. E que a nossa forma de perdoar, o nosso gesto, seja também uma forma